E aí, tudo certo? Hoje a gente vai fazer uma introdução para entender a Revolução Russa, tá? Uh, Primeira coisa, ela é uma introdução porque ela vai trazer os aspectos iniciais para a gente poder entender melhor essa grande revolta do início do século XX. E aí, para quem é meu aluno, né, eu sempre procuro uh, responder algumas perguntas quando a gente vai iniciar a explicação de um conteúdo, ou né, ao longo da explicação desse conteúdo, que é onde aconteceu, quando aconteceu, por que aconteceu, então quais as causas, como aconteceu esse acontecimento histórico, quem participou desse evento histórico, o que veio depois por causa desse evento histórico. Então, o objetivo, na verdade, do entendimento da história nunca foi ficar, aliás, já foi, né, no passado, assim, lá numa época em que se achava que a história era um conhecimento fechado, que tinha que decorar datas e nomes, né? Mas hoje a gente não pensa mais assim, né? Hoje a gente busca entender o que aconteceu, compreender o passado, olhar para o passado, tentando compreendê-lo e assim também de certa forma aprender com ele, né? Então, o que eu vou procurar nesse primeiro vídeo sobre a Revolução Russa, porque ele vai ser mais uma introdução até a gente chegar mesmo na Revolução em si, vai ser entender por que essa Revolução aconteceu. Então, dar alguns aspectos iniciais. E eu acho que isso é muito importante, porque eu andei dando uma olhada em alguns vídeos no YouTube que mostram sobre, que falam sobre a Revolução Russa, e tem de tudo, né? De pessoas que não são historiadoras, e aí tem aquela visão deturpada, fora das fontes, né, cheia de paixões naquilo que coloca, e aí no fim fica uma visão muito limitada e muitas vezes incorreta a respeito da Revolução Russa. Então, o que eu vou procurar trazer aqui é uma visão histórica, com base científica, com base em fontes históricas, aquilo que a gente já tem consolidado de conhecimento sobre esse assunto, procurar fazer com que vocês possam compreender a ocorrência dessa primeira grande revolução do século passado, que vai interferir em muitos eventos que virão depois. Então, algo que eu vou trazer bastante nesse primeiro vídeo da Revolução Russa é entender o contexto social, como era a sociedade russa no início do século passado, que permitiu que essa revolução acontecesse dentro do seu território. Tá? Então, é entender esse contexto social para que a gente tire um pouco, né, aquela ideia que algumas pessoas que não entendem da área de história, né, acham que a gente tem que ser juiz do passado e ao historiador não cabe essa função, né? Cabe compreender o passado, cabe tentar reconstruir da melhor maneira possível o que restou desse passado, com as informações que nós temos desse passado, para que ele possa ser apresentado no presente. E daí para que nós possamos utilizar esse conhecimento para o nosso dia a dia. Então, para começar, algo que parece meio óbvio. Onde aconteceu a Revolução Russa? Na Rússia? Sim, no Império Russo, na verdade, porque nesse período, lá no início do século passado, a Rússia era um império, tá? Então, esse mapa que eu trago aqui no início, ele é um mapa que vai mostrando como a Rússia foi crescendo desde os anos 1500, quando ela tem essa partezinha menor aqui, né, um pedacinho aqui que era só a Rússia, ele vai se expandindo, então tem várias aquisições, lembrando que essas aquisições se deram de diferentes maneiras, né? Muitas delas por meio de conflitos de tomadas de território, como era extremamente normal naquele período. Então, assim eles foram ampliando o território até um território que era maior do que a Rússia atual. A Rússia atual ela ainda é menor do que já foi o Império Russo no passado. É só a gente observar aqui, ó, hoje a Finlândia, né, aqui onde eu estou mostrando com o mouse, ela é um outro país, né? E na época ela fazia parte do Império Russo. Então, tem vários territórios aqui mais abaixo, né? A Geórgia, Azerbaijão, a antiga Pérsia e tudo mais. Tudo isso fazia parte, chegou a fazer parte em um determinado momento do Império Russo. Então, o Império Russo era um império gigantesco nessa época. Que época? Então vamos para a pergunta do quando. Lá no iníciozinho dos anos 1900, tá? O início da Revolução Russa vai se dar com uma primeira tentativa de revolução lá em 1905 e depois a revolução propriamente dita em 1917. Então, nesses momentos históricos é que vai acontecer essa revolução. Então,
Onde aconteceu? No Império Russo, no início do século XX. E eis aqui o tamanho gigantesco desse Império Russo lá no início dos anos 1900. Tá? Vejam que ele chega até o Alasca aqui na América, chegava até o Alasca aqui na América. Então, era esse território gigante que trazia também algumas áreas de protetorados, né, áreas que estavam sob proteção do imperador, do czar da Rússia, e algumas áreas que eram esferas de influência, onde o czar russo influenciava os governos locais, né, como regiões da Pérsia, da Mongólia. Então, esse poder do Império Russo era gigantesco na época. E esse império ele era um império czarista. O imperador, né, aquele que governava todo esse império, era chamado de czar. O czar ele tinha todo o poder em suas mãos. Ele tinha a autoridade de criar as leis, ele tinha a autoridade de executar as leis, ele tinha a autoridade de julgar leis, demitir pessoas, mandar prender, interferir nos jornais da época. Então ele governava como um monarca absolutista. Então ele era um autocrata, né? Um governo centrado numa única pessoa, num líder, num grande líder. E ele tinha então essa autoridade que parecia muito com os monarcas absolutistas que existiam na Europa uns séculos antes, né? Então a Rússia nesse ponto, em relação à Europa, ela ainda permanecia, ela ainda continuava com algumas práticas políticas, econômicas que existiam na Europa séculos antes. Então vocês vão perceber que em vários aspectos que eu vou comentando aqui, a Rússia ela está atrasada em relação a alguns desenvolvimentos políticos e econômicos que vinham ocorrendo no continente europeu. Lembrando, né, que parte da Rússia está no continente europeu e a maior parte dela está no continente asiático. Então, pelo que a gente pode observar aqui nessa imagem, né, todos eles vestidos, mostrados, né, como pessoas santas, né, por isso eles têm a auréola ao redor da cabeça. Lembrando que nessa época a maior parte das propriedades rurais na Rússia, que era um território extremamente ainda agrário, a maior parte das terras estava na mão da família real, dos boiardos, que eram a nobreza, né, ligada então à autoridade desse czar, e do clero ortodoxo. Então vocês podem perceber que há aqui imagem que remete ao cristianismo, porque a Rússia na época ela tinha em sua maioria a influência do clero da Igreja Católica Ortodoxa. Para quem não lembra disso, lá em 1095, ou seja, há quase 1000 anos atrás, ocorreu o cisma do Oriente, né, a separação dentro da Igreja Católica, a primeira separação dentro da Igreja Católica. E aí ela se dividiu em duas. A Igreja Católica Apostólica Romana, que segue até hoje ao Papa, e a Igreja Católica Ortodoxa, a Igreja do Oriente, que ela não segue ao Papa, ela segue ao Patriarca de Constantinopla. E é então essa igreja ligada ao Patriarca de Constantinopla que tinha maioria da população como seguidora na Rússia czarista. Então, essa imagem aqui remete a esse momento pré-revolução. Então a gente está falando aqui do antes da revolução, do governo que estava no país no início dos anos 1900. Então, no início dos anos 1900, a Rússia ainda era essencialmente agrária, com 80% da sua população vivendo nos campos, e era uma população pobre, que tinha ainda resquícios da servidão, aquela do feudalismo medieval, com população analfabeta, porque não tinha acesso à educação, vítimas de doenças e da fome. E aí aqui, se vocês forem observando essas informações, elas remetem muito ainda ao que a gente estudou já sobre Idade Média, né, o final da Idade Média na Europa. Só que o final da Idade Média na Europa foi lá pelos anos 1300, 1400, e a gente está falando aqui de 1900. Então a Rússia, nesse sentido, ela estava muito atrasada em relação ao resto do continente europeu. Tanto que os camponeses ainda sofriam uma exploração que parecia muito com aquela exploração do senhor feudal sobre os seus servos, né? Então eram os resquícios dessas relações medievais ainda permaneciam na Rússia
lá nos anos 1900. O czar, o Alexandre II, que esteve no poder ainda bem antes da Revolução, ele deu início a um plano de modernização econômica para tentar tirar a Rússia daquela posição meio medieval ainda e trazer a Rússia para a modernidade. Ele fez isso reformando as Forças Armadas, investindo nas Forças Armadas, investindo em obras públicas para desenvolver o país, principalmente a construção de ferrovias, como a Rússia, o Império Russo era um território gigantesco, né, precisava poder escoar a sua produção, né, levar a produção de um lado para o outro da Rússia. Território gigante, precisava de ferrovias. Então, ele construiu, por exemplo, iniciou a construção da rodovia Transiberiana, que atravessa a Sibéria, né, o território gelado da Rússia, que é atravessado por essa ferrovia. Só que, para conseguir colocar em prática todas essas obras, precisou de um aumento de impostos. E a população nunca aceita, né, ninguém quer um aumento de impostos, ainda mais se não percebe o retorno imediato desses investimentos. Mas também, para poder desenvolver, a Rússia trouxe financiamento estrangeiro, dinheiro de fora, principalmente dos franceses e dos ingleses. E aí alguns já podem estar percebendo aí, né? Mas na Primeira Guerra a Rússia ficou do lado da França e da Inglaterra. Sim, não foi por acaso, foi por todos esses interesses econômicos que vieram já bem antes da guerra. Lembrem que essas alianças, né, que vão dar início lá à Primeira Guerra Mundial, elas não se iniciaram da noite para o dia, né? Elas já vinham se desenvolvendo ao longo de anos e anos antes da guerra acontecer. E aí aqui eu trago algumas pinturas desse pintor cujo nome está aqui, né, que eu não me arrisco a pronunciar, pinturas que são do final ainda do século XIX, então ainda dos anos 1800, tá? Algumas décadas antes da Revolução acontecer na Rússia. Observem aqui uma criança pobre, né, na porta da escola, uma escola da qual muitas vezes ele não podia ter acesso, porque o acesso não era um acesso universal. Os que tinham acesso, a gente pode perceber que muitos deles, né, como a pintura mostra aqui, né, viviam numa situação extremamente pobre. Ali tem uma outra pintura que mostra um pai de família, né, e ele desesperado, preocupado, provavelmente preocupado com seus gastos, né, com as contas a pagar, com as suas necessidades do dia a dia. Crianças ali também com uma expressão de preocupação, o pai com calçado ali que, né, parece feito de vários farrapos, assim como as crianças que aparecem nas outras imagens. Isso nos faz remeter a diversas questões que envolvem então a Rússia nesse período. Uma Rússia agrária, uma Rússia com acesso limitado à educação, uma Rússia com salários baixos. Quem vivia no campo ainda tinha uma grande carga de impostos a pagar para os senhores, os donos das terras. Muitos que trabalhavam daí, que não queriam mais trabalhar no campo e migravam daí para as cidades, viviam aquela situação de um início de industrialização na Rússia, onde, assim como aconteceu na Inglaterra, quem foi meu aluno, né, lembra que nós trabalhamos bastante lá aquela parte do início da Revolução Industrial, né, na Inglaterra, onde tinha uma exploração absurda, né, trabalhos que chegavam a 14 horas diárias, salários baixíssimos, homens, mulheres, crianças trabalhando todos num ambiente bem insalubre, ou seja, que não tinha condições dignas, né, de trabalho, e era essa situação das fábricas russas também no início no final dos anos 1800. E aí outra característica, né, enquanto na Inglaterra essa Revolução Russa começou lá, podemos dizer que já no início dos anos 1700 já estava todo vapor a Revolução Russa, isso só foi acontecer quase 200 anos depois na Rússia, né? Na Inglaterra começou muito antes. Então a gente percebe nessas imagens essa questão da pobreza de boa parte da população, e essa pobreza não muda quando essa população vai para as cidades, às vezes até piora, né, as condições de vida na cidade grande, porque daí os custos de vida também são maiores do que eram no campo, então a situação vai se agravando. E aí aqui eu trago um dado sobre esse crescimento da população urbana, né, que ela passa de 6 milhões de pessoas no ano 1863 para 18 milhões de pessoas em 1914, quando tem início a Primeira Guerra Mundial. Então, nesse curto espaço de tempo, né, a população urbana triplicou, ou seja,
triplicou a quantidade de pessoas saindo do campo e indo para a cidade. E aí a gente tem que pensar que as cidades não estavam estruturadas para receber essa grande quantidade de população. Não estando preparada para receber tanta população, não tinha saneamento básico para essa população, então eles viviam em meio a uma sujeira absurda, né, em meio ao esgoto. Não tinha preparo das fábricas para escoar a sua produção, escoar o lixo da sua produção, então a população convivia muito com essa poluição atmosférica e também a poluição do próprio solo, né? Em virtude então dessas fábricas que estavam surgindo na Rússia nesse momento. Então é toda uma estrutura que não havia. Casas, né, espaço para habitações que ainda não estavam bem organizados porque a população cresceu rápido demais, sem um preparo para isso. Então era uma população que vivia em uma situação miserável. E o trabalho das fábricas, como eu já comentei, era um trabalho também bastante complicado, situações que envolviam muitos acidentes, porque não havia o cuidado, né, com os trabalhadores. E aí isso vai permitir que comece a entrar dentro do ambiente das fábricas ideias que vieram lá do centro da Europa, né, que eram as ideias ligadas ao socialismo. E aí isso vai começar a crescer bastante dentro do operariado russo. Lembrando que esse operariado russo ele era um grupo de operários ainda recente, porque não era como na Inglaterra, que quando o Marx e o Engels vão escrever um manifesto comunista, a revolução industrial já acontecia há décadas na Inglaterra, enquanto isso, e no caso no resto da Europa, enquanto isso na Rússia, o operariado russo ainda era um operariado recente, né? Eram trabalhadores de fábricas, um proletariado ainda que estava se constituindo. Então, quando chegam essas ideias já amadurecidas no centro da Europa, na Rússia, elas vão ter um grande impacto sobre os trabalhadores. E aquela ideia que abre o livro, né, que abre o manifesto, que é trabalhadores de todo o mundo, univos, vão cair como uma luva na situação que passavam esses operários russos no momento, né, numa situação de fome, numa situação de pobreza, numa situação de falta de estrutura nas cidades e, fora isso, ainda com um czar que tinha um poder absoluto. Vamos pensar que nessa época na Europa já não tinha países que estivessem vivendo nessa situação, e a Rússia ainda estava nessa situação política, econômica e social. Daí, em 1898, vários segmentos de diversos sindicatos e grupos operários ligados a ideias socialistas vão se unir no Partido Operário Social Democrata Russo, que já logo de início vai ser fortemente reprimido pela polícia czarista, lembrando que o czar tinha um poder absoluto, esse czar com poder absoluto não aceitava oposição, então haverá forte repressão a esses grupos que vão começar a se organizar melhor no exterior. E, em função da divisão de suas ideias, de não concordarem com vários pontos, eles se dividem em dois grandes grupos, em 1903, que vai ser o grupo dos bolcheviques, bolcheviques quer dizer maioria, né, porque eles eram a maioria do partido, foi para esse grupo. Eles eram liderados pelo Lenin, e eles tinham a ideia de que para conquistar o poder tinha que ser por meio de uma revolução socialista, que teria que unir toda a população que estava descontente com o governo do seu czar. Então, uniria desde os operários das fábricas, os camponeses que ainda estavam numa situação de miséria no campo, até inclusive os soldados que poderiam deixar de apoiar esse czar e se unir no processo revolucionário. Já os mencheviques, liderados pelo Martov, achavam que não era essa a maneira de chegar ao poder, que eles tinham que chegar por via eleitoral, se aliando à burguesia, e aí o processo para o socialismo ocorreria aos poucos, né? Não seria um processo revolucionário, mas seria um processo reformista, que iria promovendo pequenas reformas até chegar num governo mais igualitário para a sua população. Essa divisão, então, vai marcar um período antes ainda da revolução acontecer. Só que a situação ainda pode piorar para o czar, porque os japoneses decidiram tomar esse território aqui, da Manchúria, para eles, né? Um território que era protetorado russo e agora seria invadido pelo Japão. Então, com a tomada desse território pelos japoneses, agora o czar, além de ter que se preocupar com todos os problemas internos do seu território, do seu império gigantesco, agora ele tinha que se preocupar também com a invasão dos japoneses na Manchúria. E aí começa uma guerra, a Guerra da Manchúria, em 1904.
essa guerra vai ser vencida pelo Japão. E toda guerra tem custos, não só financeiros, mas ela tem custos políticos, porque ela envolve muitas pessoas que morrem na guerra, e isso tem uma cobrança grande por parte da população em cima dos seus governantes. Então, a situação que já era ruim na Rússia vai piorar após então a Guerra da Manchúria. E aí, assim, não dá para deixar essa guerra de lado para entender o porquê da revolução. Porque se a gente deixa alguns dados de fora, a gente acaba entendendo a revolução de uma forma parcial e a gente acaba julgando o que aconteceu no passado, né? Se a gente não conhece todos os dados, todos os fatos. Então a gente precisa também conhecer, entender essa derrota e a importância dessa derrota para que a revolução possa acontecer. Então é importante a gente entender que a perda da Guerra da Manchúria para o Japão vai fazer com que a Rússia intensifique ainda mais o seu processo revolucionário, porque daí vai começar uma greve de operários em São Petersburgo que vai levar ao chamado ensaio geral, né, porque ele vai ser uma grande tentativa de conseguir que ocorra a revolução. Mas ainda não vai ser nesse momento que ela vai ocorrer de fato, né? Porque daí em 1905 vai acontecer esse ensaio geral que vai ficar conhecido como Domingo Sangrento. Por quê? A população, né, famílias de diversos operários em greve vão num domingo levar a sua manifestação, as suas reivindicações para entregar ao czar. E a manifestação não consegue nem chegar lá porque eles são fortemente reprimidos pelas forças armadas russas que não permitem que essa tentativa de manifestação chegue até o czar. E aí, então, eles não conseguem nem entregar, né, o seu abaixo-assinado. Mas um trecho desse abaixo-assinado nos faz perceber a situação de pobreza, de miséria, de exploração que viviam esses operários. Olha só um trecho aqui. Majestade, nós, trabalhadores e habitantes de São Petersburgo, nossas mulheres, nossos filhos e nossos parentes, velhos e desamparados, vimos a vossa presença, majestade, buscar verdade, justiça e proteção. Fomos transformados em pedintes, somos oprimidos, estamos à beira da morte. Paramos o trabalho e dissemos aos nossos patrões que não recomeçaremos enquanto não aceitarem nossas reivindicações. Não pedimos muito: a redução da jornada de trabalho para 8 horas, o estabelecimento de um salário mínimo de 1 rublo por dia e a abolição do trabalho extraordinário. Os oficiais levaram o país à ruína completa e o envolveram numa guerra vergonhosa, falando ali da Guerra da Manchúria. Nós, os trabalhadores, não temos como nos fazer ouvir sobre a maneira como são gastas as enormes somas que nos são retiradas em impostos. Estas coisas, majestade, trouxeram-nos diante de vosso palácio. Estamos procurando a nossa última salvação. Não recusai ajuda a vosso povo. Destruí o muro que se levanta entre nós e o vosso povo. E o czar destruiu o muro com balas sobre a população que trouxe esse abaixo-assinado. Então, essa foi a maneira, esse foi o diálogo do czar com o seu povo. Então, aqui foi uma tentativa de uma primeira maneira da população demonstrar a sua insatisfação, mas ela não acaba nesse domingo sangrento, né, que acaba com esse nome porque ele foi sangrento em função da grande quantidade de mortes. Esse domingo sangrento teve uma repercussão tão grande na Europa que aqui essa imagem ela é de um jornal italiano, o Lassino, que vai mostrar aqui o czar, né, esse que está aqui no trono. Notem que a coroa dele tem várias serpentes, e isso é muito simbólico, né, porque dentro de toda a questão da crença cristã, né, a serpente tem toda uma ligação com o mal, né, e aqui tem a imagem dele com uma coroa cheia de serpentes. Isso não é por acaso, né, que foi representado dessa maneira. E aí aqui ó, tem um oficial com uma espada cheia de sangue e um monte de pessoas mortas no chão. Pessoas que a gente pode ver que a gente perde de vista, né? E lá no fundo os soldados, os oficiais, então, das forças armadas russas. Então, isso mostra né, a representação de que foi um combate desigual, porque vocês podem ver que os que estão caídos no chão não estão armados, então eles foram abatidos sem armas, é dessa maneira que eles foram recebidos pelo seu czar. Só que daí
esse Domingo Sangrento vai estourar em outras revoltas também dentro do território russo, como a revolta no encouraçado Potemkin, que era um encouraçado russo, um encouraçado de guerra, onde os marinheiros começaram a se rebelar contra os maus tratos que eles recebiam dentro do navio. E a população vai apoiar essa revolta dentro do encouraçado. Então vai começar a estourar em outras pequenas demonstrações de descontentamento da população. Então, essa primeira tentativa lá no Domingo Sangrento, ela vai ecoar em outros momentos. E aí vai surgir a formação dos sovietes, né, grupos de trabalhadores que vão começar a se organizar como força política para tentar aumentar o seu diálogo junto ao czar de uma maneira mais organizada, não descartando a tentativa de utilizar isso para chegar ao poder. Entre 1905 e 1914, quando vai ter início a Primeira Guerra Mundial, o imperador, o czar, ele vai tentar algumas formas de tentar agradar a população. Ele vai, por exemplo, permitir que o parlamento, né, tenha deputados eleitos pelo povo, tentando daí de alguma forma agradar a população. Ele vai acabar dissolvendo depois esse parlamento, volta a governar de maneira autoritária, mas aí em 1914 começa a Primeira Guerra Mundial, e aí de novo, né, a situação da Rússia, do poder do imperador, vai demonstrar ainda maior dificuldade de conseguir lidar com tudo isso, porque tudo bem, a Rússia entra na guerra do lado de dois fortes aliados, né, da Inglaterra e da França, só que a Rússia manda para a guerra 13 milhões de soldados em uma situação bem complicada, porque eles não tinham um uniforme adequado, eles não tinham armas tão adequadas assim para, por exemplo, combater com a Alemanha, que estava bem melhor preparada. Esses soldados não tinham, por exemplo, algo básico, né? Eles não tinham cobertores para ficar no frio russo em meio à guerra. Então, as perdas que a Rússia vai sofrer nessa guerra também vão impactar muito na forma como a população aceita ou não aceita o governo do seu czar. E aí, em fevereiro de 1917, sim, aí vai ter início o que a gente chama de a Revolução Russa. Na verdade, aqui o primeiro grande ato da Revolução, né? Nesse momento, os operários têm uma nova revolta, só que agora a diferença é que os soldados do exército, em vez de massacrar a população, eles ficam do lado da população contra o seu czar. Então, quando a população invade o palácio de inverno do czar, os operários têm o apoio dos soldados que vão junto com ele e retiram o czar do poder. Então, a diferença agora é que essa revolução vai ter o apoio geral, né, de boa parte da população. E aí vai assumir um governo provisório. A Rússia permanece na guerra, mas um governo provisório assume. Quem assume é esse cara aí da imagem, né, o advogado Alexander Kerensky, que era um menchevique e que vai assumir o governo provisório. Primeiras atitudes dele: liberta os presos políticos, aqueles presos que eram presos só por discordar do czar, inclusive jornalistas que publicavam alguma coisa que o czar não queria. Ele vai permitir a volta dos exilados, ou seja, daqueles que tiveram que sair da Rússia por causa da opressão, por causa da perseguição política, e ele vai conceder liberdade de imprensa e de associação, inclusive para a formação de organizações políticas. Então, aqui vai ter início a Revolução Russa, mas aqui é só o início de tudo que vai acontecer. Esse vídeo, então, ele foi um vídeo de introdução à Revolução. Mas falou tão pouquinho sobre o que aconteceu na Revolução? Sim, porque talvez para entender a Revolução Russa o mais importante é nós compreendermos o contexto social, aquilo que vem antes e que vai permitir que a Revolução aconteça, porque senão a gente fica sempre com aquela ideia de que por que as pessoas se revoltaram, por que aconteceu uma Revolução Russa. Entendendo dessa forma, a gente consegue compreender melhor do que... né, é fácil entender que uma população que passe fome, que passe necessidade, que seja explorada, se revolte. Difícil é aceitar que ela conviva com tudo isso de braços cruzados sem fazer nada. Isso é que é mais complicado de entender. No próximo vídeo eu vou explicar um pouquinho melhor sobre como se deu todo esse processo da revolução, a chegada daí dos bolcheviques ao poder e como vai se desenrolar esse processo revolucionário na Rússia. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Espero que tenha gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aqui que eu tento responder no próximo, certo? Um abraço, então.